Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, professor Ednael. O tema de hoje vai ser a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92. E não tem como falar de improbidade administrativa sem falar da corrupção. A corrupção, gente, em sua vertente, ela causa inúmeras consequências. O desvio de verba, né, o desvio de verbas públicas para a corrupção acaba impedindo que chegue ali boa qualidade nos serviços dos hospitais, na educação, certo? E a consequência aí é o que a gente vê no dia a dia, né? Inúmeras criminalidades. A gente talvez não chame tanta atenção, né? O combate à corrupção como o combate à criminalidade em si. A pessoa que está lá assaltando, o homicida, aquilo ali chama mais atenção das mídias, né? Tem mais engajamento do que um político sendo punido, né? Aquilo ali não tem tanta preocupação, inclusive dos tribunais, né? Então a pessoa é contratada pela prefeitura para fazer o recapeamento do asfalto, aí faz uma casca de ovo, sabendo que 6 meses, um ano depois, ela vai novamente ser contratada pela prefeitura. E aí desvia milhões, certo? Inclusive a corrupção ela mata muito mais do que a criminalidade, gente. Do que a criminalidade que eu falo? Crime de homicídio, latrocínios, né? A corrupção ela mata muito mais, porque desvia dinheiro. Né? E se desvia dinheiro, acaba não entregando aí verbas públicas. Não chega aí verbas para a educação, para a saúde. E acaba como consequência, porque a gente viu na pandemia, né? Falta aí de oxigênio nos hospitais lá do Amazonas. Beleza? Então a gente vai falar aqui de improbidade administrativa, a gente vai falar de corrupção, certo? A Constituição, ela traz de forma expressa vários dispositivos que combatem a corrupção. Se você pegar o significado da palavra corrupção e for olhar no dicionário, você vai ver que o significado, né, seu significado literal, gente, de corrupção vai ser degradação. Ó, degradação, decadência, decadência. Se você pegar uma carne, certo? E você colocar a carne fora da geladeira, aquela carne ela vai se degradar. Ela vai se corromper com o tempo, certo? Ela vai apodrecer. Esse é o valor literal. Não é esse valor que a gente vai estudar aqui nas leis de improbidade. O que a gente vai estudar aqui, gente, é o seu significado. A corrupção, ela tem um significado, olha só, de desonesto, certo? A pessoa desonesta está ligado à pessoa que é corrupta, aquela pessoa que quer se beneficiar. Então é esse o valor que a gente vai estudar aqui quando for falar da corrupção, certo, gente? A Constituição de 88 reflete uma preocupação explícita com a proteção ao patrimônio público, a moralidade administrativa e o combate à improbidade, certo? E à corrupção, trazendo diversos dispositivos para servir de base, né, ao combate à corrupção. É como se o constituinte estivesse falando, ó, criem leis, certo? Eu quero que sejam criadas leis para combater a corrupção, certo? Vamos lá, começando aqui com o artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão, lembrando que cidadão é quem está em gozo com os direitos políticos, é parte legítima para propor ação popular. Ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público. Então, o prefeito ele criou ali um ato que está danificando o meio ambiente, está degradando o patrimônio público. Você, cidadão, pode ingressar com ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, certo? Então veja, começando aqui com o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, a ação popular é um mecanismo de combate à corrupção, ao ato lesivo ao patrimônio público, à entidade em que o Estado participe, a moralidade administrativa,
certo? Então, qualquer cidadão, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. Pessoa, gente, todo mundo que está no ambiente aqui, né? No nosso país é considerado pessoa, mas nem todo mundo que está aqui é considerado cidadão. Cidadão é o nacional, pode ser estrangeiro, naturalizado ou brasileiro nato, é o nacional que está em dias com os direitos políticos. Ser cidadão é participar da vida política do país, certo? E para participar da vida política tem que estar em dias com o seu gozo dos direitos políticos, com alistamento, certo? Ó, o artigo 14 da Constituição, parágrafo 9º, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos para sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso no exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então veja, a Constituição fala que a lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então veja, a Constituição preocupando ali, né, se preocupando com criar situações que tornem o gestor público, aquele candidato que é desonesto, que impeça aquele candidato desonesto de ter acesso ali ao cargo, função ou emprego público. A gente vai ver que é um efeito da condenação essa impossibilidade, né, de ter ali acesso ao serviço público, seja por meio de cargo, emprego ou função. Tá certo, gente? A gente vai ver cada uma das consequências, né, aí da lei de improbidade. Então veja, é uma preocupação também dentro da Constituição, artigo 14, parágrafo 9º, né? Essa preocupação aí em que a lei, isso aqui na verdade, gente, é um mandamento constitucional. Isso aqui é uma ordem, certo, para o legislador. A Constituição está determinando uma ordem para os deputados e senadores. Ó, o Congresso Nacional cria uma lei, certo, que estabeleça casos de inelegibilidade para proteger a probidade administrativa, para proteger a coisa pública, para que o desonesto não tenha ali, certo, contato com a coisa pública. Sei que isso aqui está longe de ser uma realidade, né? Acaba sendo o contrário, mas é o que está previsto, né, na Constituição. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 5, improbidade administrativa. Perda e suspensão. Veja, a preocupação realmente da Constituição, sabendo, né, que tem vários políticos ali que são corruptos, certo? Artigo 37, né, gente? Artigo 37 que traz a previsão aí da improbidade administrativa. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, seja da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, olha só o que aqui diz o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. Que lei é essa? A lei de improbidade, sem prejuízo da ação penal cabível. Pessoal, duas coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Duas coisas. Primeiro, a Constituição ela não traz o conceito de improbidade. Então a Constituição ela não vai dizer o que é improbidade administrativa. Constituição, o que é improbidade administrativa? Ela não fala, ela só fala que os atos de improbidade importarão, ela traz aqui quais são as penas. Ó, os atos de improbidade deverão ser punidos com. É isso que a Constituição está falando, que os atos de improbidade, eles deverão ser punidos com suspensão dos direitos políticos,
perda da função e indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Então, ó, na forma e gradação previstas em lei. Ou seja, a Constituição joga para uma lei complementar, certo, gente, que traga aí essa forma de trazer suspensão, perda e indisponibilidade e ressarcimento, certo? Quando for criar ali os tipos de improbidade. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: no final, fala assim, ó, sem prejuízo da ação penal cabível. Pessoal, quando eu falo que algo não vai prejudicar uma ação de natureza penal, isso significa dizer que isso daqui não é ilícito penal. Os atos de improbidade não são crimes. Os atos de improbidade não é um ilícito penal, é um ilícito administrativo. É um ilícito cível e não ilícito penal. Tá certo? Existe uma briga aí para saber se a improbidade é natureza cível ou natureza administrativa. Agora, a gente sabe que não é de natureza penal por conta desse final aqui do artigo 37 da Constituição, sem prejuízo da ação penal cabível. Beleza? Artigo 85 da Constituição, ainda na Constituição, artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e principalmente contra a probidade administrativa. Então, o presidente, se praticar atos de improbidade, isso aí vai ser considerado um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, gente, por mais que tenha a palavra crime, não é crime para o direito penal, certo? Crime de responsabilidade são crimes políticos, tá certo? Existe aí a punição do presidente pelo crime comum e pelo crime político. Responsabilidade é um crime político, tá certo? Então, se ele pratica atos de improbidade, responde por crimes de responsabilidade. Beleza? Artigo 129 da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil, a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então veja, ó, para a proteção do patrimônio público e social. Então cabe ao Ministério Público entrar com a ação civil pública, certo? Fazer, promover, e aqui é privativo do Ministério Público, promover o inquérito civil. Ó, entrar com a ação civil pública, a própria defensoria pode entrar. Não é só do Ministério Público. Isso aí já foi pacificado pelo STF. Agora, esse inquérito civil, para investigar aí atos, né, de improbidade, é competência do MP, privativa do MP. Certo, gente? Então veja, além dessas normas constitucionais, temos diversas normas infraconstitucionais que buscam combater a corrupção. Por exemplo, gente, a Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade, essa aqui que a gente vai estudar hoje, a licitação e contratos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as leis eleitorais, as leis penais, Lei de Acesso à Informação, Lei do CAD, Lei do Conflito de Interesses e a Lei Anticorrupção Empresarial. São leis infraconstitucionais porque estão abaixo da Constituição, mas que buscam combater a corrupção. Beleza? Vamos lá. Quando é que entra aqui a improbidade administrativa dentro da Constituição? Isso aqui a gente vê lá no artigo 37, parágrafo 4º. Olha só, a base do combate à improbidade administrativa no Brasil está prevista lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que determina que os atos de improbidade administrativa acarretarão em suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento integral de todos os danos ao erário. Então perceba lá no artigo 37, eu já mostrei ele para você aqui, que a Constituição ela não diz o que é improbidade. Ela fala apenas que acarretará essas consequências:
Suspensão, perda, indisponibilidade e ressarcimento. Então, coube à lei de improbidade, ou seja, ao legislador, as pessoas que criam a lei, trazer o que é improbidade administrativa, certo? Essas sanções, elas devem ser aplicadas na forma e gradação previstas em lei. É o que diz o finalzinho do artigo 37, ó, na forma e gradação previstas em lei. Ou seja, a lei, aqui no caso a lei de improbidade, é quem vai, certo, a gente trazer essas formas de punição, as sanções cabíveis aí nos casos de improbidade, certo? É o que está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Ó, o artigo 37 trata do limpe, né? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, aí vem o parágrafo 4º, os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Aí vem, na forma e gradação previstas em lei. Lei, qual é essa lei? A lei de improbidade. Sem prejuízo da ação penal, ou seja, demonstrando que a lei de improbidade não é um ilícito penal. Beleza? Pessoal, responsabilidade civil e princípio da separação de instâncias. Olha só, o parágrafo 4º do artigo 37 deixa claro que a punição, certo, é uma responsabilidade de natureza civil, ou seja, distinta da penal. Quando eu falo natureza civil, gente, aqui dentro da civil está englobado a administrativa, certo? Porque eu sei que tem essa discussão, é puramente civil, é civil, mas tem resquício ali de ilícito administrativo. O que a gente sabe é que não é um ilícito penal, tá certo? Assim, uma mesma conduta, ela pode configurar um ilícito civil e um ilícito penal. Ou seja, os atos de improbidade, a pessoa pode responder dentro da esfera civil. Então, ó, ter ali os seus direitos suspensos, certo? Ter que ressarcir ao erário, certo? Esses delitos aqui, ó, por exemplo, indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos, o ressarcimento, certo? A perda da função pública, a pessoa pode responder por isso somente como ilícito civil. Então aqui no civil vai ter essas consequências. Agora, nada impede que a pessoa também responda penalmente. Por exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Então nada impede que a pessoa responda criminalmente. A gente sabe que as instâncias elas são independentes, né? A esfera penal, civil e administrativa, elas andam aí de forma independente. Então a pessoa que responde por ato de improbidade administrativa pode responder também criminalmente por corrupção. Ó, corrupção, a palavra corrupção, passiva, ativa, concussão, peculato, excesso de exação. Então a pessoa pode responder por crimes contra a administração pública e também responder por improbidade. Então pode correr aí um processo onde vai gerar para a pessoa uma responsabilidade civil. A pessoa responde por improbidade administrativa e também, por exemplo, por corrupção passiva, uma na área civil e a outra na área penal, beleza? Ambos os ilícitos podem ser punidos de forma concomitante, com base no princípio da independência das instâncias. As instâncias são independentes: instância civil, instância penal e instância administrativa. Tá certo, gente? Então são independentes. Olha só, a gente não pode deixar de falar aqui da Lei 14.230, certo? De 2021. Inclusive vem previsto no edital. Quando trata da Lei de Improbidade, 8429 de 92, tem, né, também no edital, tem editais que já trazem. E a Lei 14.230 de 2021. Por quê? Porque essa lei ela reformou profundamente a Lei de Improbidade.
trazendo um novo paradigma normativo. Embora a numeração tenha sido mantida, o conteúdo alterou de forma significativa as disposições materiais e processuais. Inclusive, gente, aqui deveria ser a nova lei de improbidade. A 14.230, ela alterou, certo, de forma significativa a lei de improbidade. A gente sabe que a lei 14.133, ela alterou a lei de licitação. Então, a lei 14.133 é considerada a nova lei de licitação, em lugar da 8.666. A lei do capeta, né? A lei 8.666, o 666. A lei de licitação. Aqui, o legislador ele quis manter aí a numeração antiga. Agora, o conteúdo dessa nova lei é o que é aplicado hoje. Então, por exemplo, você não tem mais atos culposos como atos de improbidade. Então, por exemplo, o prefeito que é mal assessorado na prefeitura e, ao invés de ele fazer uma coisa boa para o patrimônio público, acaba degradando, né? Acaba danificando o patrimônio público. Então, antes da 14.230, esse prefeito ele respondia por atos de improbidade. Aí eu te pergunto, esse prefeito ele estava sendo desonesto? Não. A intenção dele era boa. Agora, mal assessorado, acabou danificando de forma culposa o patrimônio público. Responderia por atos de improbidade. E aí, a oposição, que já não gostava, pegava a manchete e colocava lá no jornal. Prefeito fulano de tal responde por improbidade administrativa. Então, improbidade administrativa, gente, não estava vinculado, não estava diretamente ligado ao que é ser desonesto. Veja, o cara é honesto, paga as contas em dias, paga os impostos, nunca desviou uma verba. Mas por ter sido mal assessorado, acabou de forma culposa trazendo um prejuízo ao erário, danificou o patrimônio público. Olha aí, vai responder por improbidade. Então, essa lei aqui, ela acabou com a forma culposa, né? A forma culposa de improbidade administrativa. Certo, gente? Então, ó, o texto original da lei, a antiga lei, ou melhor, a lei 8429, né? Ainda é a lei atual, mas no texto original, o texto que criou essa lei, não trouxe o conceito explícito de improbidade administrativa. A lei, quando foi criada, não falou ó, o que é improbidade. Sabe o que é que tinha na lei, gente? É o que tem até hoje. Mas olha só o que é que estava na lei, certo? Ela trouxe aqui 3 categorias de improbidade. A lei 8429 disse que improbidade administrativa tem 3 categorias. Ó, enriquecimento ilícito, dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública. Então você tinha no artigo 9º, enriquecimento ilícito. No artigo 10, dano ao erário. E no artigo 11, ofensa aos princípios da administração pública. Mas em momento algum disse o que é enriquecimento ilícito, o que seria dano ao erário e o que seria ofensa aos princípios da administração pública. Por isso que gerou aí várias divergências na doutrina. Aliás, a doutrina foi quem ficou responsável por dizer o que é e o que não é atos de improbidade administrativa. Coitada da doutrina, teve que se virar. E aí, durante muitos anos, os atos culposos eram considerados atos de improbidade. Tá certo, gente? Por quê? Porque a lei ela não trouxe o conceito, trouxe apenas as 3 categorias de improbidade. Olha só, enriquecimento ilícito, dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública. E aí a doutrina foi quem foi construindo. Ó, enriquecimento ilícito são atos, isso aqui é a doutrina, viu? São atos que resultam em ganho patrimonial indevido por parte do agente público. Dano ao erário são atos que causam prejuízo financeiro à administração pública. Ofensa aos princípios da administração pública são atos que violam os princípios. Quais princípios? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas aqueles implícitos, ó, os também implícitos.
certo? Como proporcionalidade, razoabilidade, indisponibilidade dos bens públicos, certo? Transparência. Então veja, a doutrina que foi construindo o que era ato de improbidade administrativa. Tá certo, gente? A gente sabe que a lei trouxe 3 categorias: enriquecimento ilícito, dano ao erário, ofensa aos princípios da administração pública. A doutrina tentou classificar, né, ali quais é o que se configuraria atos de enriquecimento ilícito, dano ao erário e ofensa aos princípios da administração pública. Então teve todo um cuidado aí de tentar classificar, tá certo? Com base nessa classificação, a doutrina construiu um conceito de improbidade administrativa como sinônimo de imoralidade administrativa grave. Então, o que era improbidade? Improbidade era a imoralidade, ser imoral, a coisa pública de forma grave. Então, durante muitos anos, esse foi classificado, esse foi o conceito de improbidade administrativa. A imoralidade administrativa de forma grave. Mas muita coisa ainda não estava claro, se era doloso, se era culposo, quem poderia praticar, se era agente público ou particular, quem era um sujeito ativo, um sujeito passivo, isso não ficou muito claro, certo? A Lei 8429, ela não definia, não trouxe a definição de ato de improbidade administrativa, certo? Esse trabalho foi feito pela doutrina e quando chegava nos tribunais superiores, a jurisprudência é quem cuidava. Então, quando chegava no STJ ou no STF, certo? Iam sendo criadas as correntes. As decisões eram baseadas naquilo que tinha de construção doutrinária, porque a lei não trouxe o conceito. Então, veja, a Constituição determinou que o legislador criasse um crime para punir atos de improbidade, mas a lei, quando foi criada, não trouxe o que era. Então, por muitos anos, de 92 até 2021, improbidade administrativa, certo? Foi sendo construído pela doutrina e também pela jurisprudência. E como é que era classificado durante esse tempo atos de improbidade? Olha só, subprincípio da moralidade administrativa. Então, lá dentro do LIMP tem a moralidade. Falava que a improbidade era um subprincípio da moralidade. A pessoa que era imoral praticava improbidade. Moralidade e probidade administrativa eram a mesma coisa. O legislador utiliza a expressão moralidade administrativa para se referir ao princípio da improbidade, para se referir à ofensa ao princípio. A probidade engloba a moralidade administrativa. A lesão culposa ao erário é considerada ato de improbidade administrativa. Então essa era a corrente majoritária. O legislador, o gestor público que praticava atos culposos. Então, o cara danificava o patrimônio público de forma culposa, ou seja, sem intenção. Agindo ali ou por negligência, por imprudência ou imperícia, respondia por improbidade. E isso, durante anos, houve uma crítica. Houve diversas críticas a esse conceito amplo do que era improbidade. Por exemplo, a etimologia improbidade vem do latim improbitatis, que significa desonestidade. Assim, muitos críticos apontavam que a inclusão de atos culposos no conceito de improbidade criava um deslocamento entre o sentido normativo, legal e o semântico etimológico. Certo, gente? Então, veja, muita gente respondia por improbidade sendo associado à desonestidade, porque improbidade, improbitas, né, vem do latim, significa desonesto. Então imagine o gestor público, cara foi dar publicidade a um ato, publicou algo que não deveria, sem dolo, apenas de forma culposa, responderia por improbidade. A esse gestor era rotulado de forma desonesta, certo? Ele era taxado de ser desonesto, mesmo que praticasse de forma culposa. Então daí já começou, né, as críticas a esse conceito trazido pela doutrina e pela jurisprudência do que seria a improbidade.
a confusão semântica prejudicava a percepção pública, pois pessoas acusadas de improbidade por atos culposos, sem o dolo e ou sem ser desonesto, eram estigmatizadas como desonesta. Principalmente a oposição, né? A oposição pegava ali a pessoa que era honesta, mas que respondia por improbidade e taxava de, ó, esse cara é corrupto, certo? E aí, meu amigo, quando depois que cai na boca do povo, cai na mídia, para volta atrás dá muito trabalho. Então, ó, a Lei 14.230 de 2021, certo, gente? A nova lei, ou melhor, a lei que reformou, certo? A lei anterior, a 8429, trouxe um novo paradigma para a improbidade, corrigindo esse conceito amplo, certo? Olha só as principais mudanças. Excluiu aí os atos culposos. Então, ó, a nova lei trouxe o seguinte, ó. Somente atos dolosos são considerados atos de improbidade administrativa. Afastou a figura culposa, certo? E aproximou o conceito normativo, certo? O conceito da norma. Agora, improbidade é sinônimo de desonestidade, contrato da coisa pública. Então, veja, afastou ali o significado, o significado semântico, né, de improbidade. Improbate significa desonesto. Afastou a figura culposa, ou seja, somente responde por improbidade ao cara que enriquece ilicitamente, causa prejuízo ao erário ou que atenta contra os atos da administração pública de forma dolosa. Esse daí realmente é o cara desonesto, é o cara que merece responder por improbidade. Não fez essa correção, certo, gente? E como é que está classificado agora o novo conceito de improbidade? A partir de agora, improbidade administrativa é o ato praticado por agente público. Então veja, quem pratica atos de improbidade? O agente público, com a consciência e a intenção. Pessoal, isso aqui é o dolo, ó. Isso aqui é o dolo. O dolo é a vontade mais a intenção, certo? A consciência, certo? A consciência mais a intenção. Dolo nada mais é do que a consciência, certo? Mais a intenção, mais a vontade de agir para obter vantagem indevida, para causar dano ao patrimônio público e para ofender os princípios da administração pública, ofender o LIMP, certo? Mais aqueles princípios implícitos. Beleza? Quais são os bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa? A gente vê no próximo bloco.